assento, Sua Excelência, o senhor deputado estadual Rony Silva, presidente da Comissão de Mineração, Energia, Recursos Hídricos, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e proponente desta sessão. Também convidamos para compor a mesa Reverendíssimo Senhor Pastor Tuquival Gomes Farias, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Missões. Convidamos o Reverendíssimo Senhor Pastor Eduardo Arrar de Souza, vice-presidente da Convenção da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Missões. Também convidamos o Reverendíssimo Senhor Pastor João Antônio de Miranda, neste ato representando o presidente da CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, Pastor José Wellington da Costa Júnior. Convidamos também para fazer parte desta mesa, Reverendíssimo Senhor Pastor Maurício Nascimento Monteiro. Também convidamos o Reverendíssimo Senhor Pastor Juvenal Nascimento da Silva. Convidamos também Reverendíssimo Senhor Pastor Raimundo Augusto de Souza Araújo. Também para compor esta seleta mesa, Reverendíssimo Senhor Pastor Raidelson de Souza Farias. E também convidamos o Reverendíssimo Senhor Pastor Eliezer Miranda. Por gentileza, peço para que todos tomem seus respectivos assentos. Em 20 de março de 1998, na cidade de Castanhal, no estado do Pará, foi fundada a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Missões, IADMI, pelo pastor Tuquival Gomes Farias, missionária Cláudia de Souza Farias, filhos Raidelson Farias e Raquel Farias, pastor Maurício Monteiro, pastor Joanes e família, e Valdete e família. E no mês de abril do ano de 2001, filiou-se a Comadebeg, Convenção de Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus de Brasília e Goiás. E assim foi dado início nessa grande obra missionária que ao longo do tempo vem crescendo e Deus confirmando. E hoje estamos presentes em 127 municípios do estado do Pará, com 1.350 igrejas implantadas em 9 estados, com mais de 6.000 obreiros. Contamos com mais de 50.000 membros e congregados, também com igreja implantada em outros países, como no continente africano, Paraguai, Turquia e no Canadá. E assim, o Senhor vem confirmando esta grande obra missionária, na qual podemos dizer, até aqui, o Senhor tem nos ajudado. Está cumprido o protocolo geral deste parlamento. Vossa Excelência está com a palavra, deputado Rony Silva. Bom dia a todos, a todas. Em nome de Deus, declaro aberta essa solene sessão em homenagem aos 25 anos de fundação da Igreja, da IADM. Uma honra poder dividir esse momento aqui com cada um e cada uma dos senhores. Para nós que hoje, pastor Tuquival, pastor Eduardo, compomos hoje essa honrada igreja e poder prestar essa homenagem a nós é uma honra imensa. Mas quero poder aqui fazer os nossos cumprimentos ao pastor
presidente do ministério, pastor Tugival, poder cumprimentar também aqui ao vice-presidente da convenção, querido pastor e amigo, pastor Eduardo, poder cumprimentar aqui o representante da convenção nacional, pastor José Antônio, nesse ato representando o pastor José Wellington, poder aqui abraçar também ao pastor Maurício, abraçar também aqui ao pastor Juvenal, poder abraçar ao pastor Raimundo, todos vice-presidentes do ministério, poder abraçar também aqui ao pastor Raidelson e ao querido pastor Eliezer. Tive a honra de poder também participar da convenção lá em Paragominas. Já tem um novo convite, pastor Tugival, né, para estarmos presentes já em janeiro, já em janeiro também. A nossa reunião nessa manhã nos honra, claro, primeiramente com a presença de Deus, mas de poder prestar essa tão singela homenagem, mas que, para mim, representa muito. Acredito que o reconhecimento do Parlamento Estadual, né, já que essa sessão foi aprovada por unanimidade, eu quero agradecer aqui a figura do nosso presidente desta casa, o deputado Chicão, e a todos os deputados que nos honraram, podendo nos conceder esse momento de presidir essa tão honrada sessão, de poder representar a todos, de poder trazer ao conhecimento de todo o Estado o grande trabalho que a Igreja realiza. E eu sempre fui um grande defensor das igrejas. Eu estou no meu 4º mandato eletivo, pastor Tugival. Tive a honra de ser vereador na minha cidade, em Benevides, fui prefeito por 2 mandatos e hoje represento o Parlamento Estadual como deputado estadual. Eu sempre fui um grande defensor de que o terceiro setor ele tem um papel fundamental, pastor Eduardo, em toda a sociedade. Aqui nós temos pastores, missionárias, pastoras, que defendem a família, que defendem os princípios e, claro, que evangelizam, que salvam almas. Mas, além de tudo isso, a igreja ela tem um papel ainda mais fundamental perante toda a sociedade e hoje esse parlamento presta essa homenagem para reconhecer a todo esse trabalho, que é o trabalho social que a igreja desenvolve. E aí o poder público tem por obrigação, por necessidade, sim, de reconhecer a esse trabalho social também. Eu tenho a certeza que aonde existe a ausência do poder público, ali existe a presença das igrejas, acolhendo a sociedade, dando guarida, dando o ombro amigo para que aquela pessoa, no momento de extrema necessidade, no momento de vulnerabilidade, possa ser acolhida por todos vocês. Eu não tenho dúvida de que tudo isso acontece, de que os pastores, os obreiros, os missionários recebem muito bem, vão fazer as visitas e, claro, além do papel de evangelizar, o papel social, seja na distribuição de uma cesta básica, seja no apoio àquela família, no momento que mais é necessário. E esse parlamento tem hoje a honra de poder recebê-los para dizer assim: muito obrigado, IADEME, pelo papel fundamental que há 25 anos vocês ajudam a desenvolver no estado do Pará. Então, para nós, é uma grande honra poder recebê-los nessa manhã. Espero que Deus possa continuar abençoando as vossas vidas, que Ele possa continuar dando saúde, discernimento, sabedoria, para que todos os pastores possam continuar fazendo esse tão brilhante trabalho e exercendo esse papel perante a sociedade.
Espero que eu pude ver aqui na abertura, já são mais de 1.300 igrejas. Eu imagino, pastor Tugval, quando isso começou. Quando essa história começou, porque eu tive a oportunidade de, junto com o pastor Tugval, o pastor Eduardo, já me contaram um bocado de história. E a vida sempre é dessa maneira. Se começa pequeno e vai se crescendo. E o céu é o limite. Eu espero que a gente possa ter a honra de voltar aqui outro dia, quem sabe, fazer uma nova homenagem aos 30, aos 40, aos 50 anos. Só peço que Deus nos dê saúde, que Ele nos dê sabedoria, nos dê condição e poder continuar seguindo em frente. E que essas igrejas possam se multiplicar, porque eu tenho a certeza que quem vai agradecer tudo isso é o nosso grande Deus e, claro, a sociedade paraense que reconhece o trabalho que todos vocês executam. Então, declaro aberta essa sessão, devolvo a palavra ao nosso mestre de cerimônia nesse momento. Muito obrigado pela presença. Convidamos a todos para que neste momento fiquem de pé e em posição de respeito e acompanhado do quinteto musical da igreja, sob a regência do maestro André Garcia, nós vamos cantar o hino nacional.
Por gentileza, tome seus assentos. Esperar o quinteto descansar do hino. Eles teriam uma apresentação musical. Vamos fazer os pronunciamentos, depois a gente ouve a apresentação musical, né? Vamos ouvir o primeiro pronunciamento da nossa mesa. Pastor João Antônio de Miranda. O senhor pode falar do microfone da mesa ou usar a tribuna. Quero cumprimentar a todos nesta manhã, desejando que este parlamento seja cada vez mais recheado de bênçãos celestiais, e parabenizamos ao deputado Rony e todos os demais que aprovaram esta homenagem à Igreja Assembleia de Deus de Missões aqui no Pará. Nós sabemos do efeito que o Evangelho promove numa sociedade. Toda a sociedade recebe benefícios não apenas espirituais. Às vezes pensamos que a igreja se resume a isto, mas não, ela tem uma abrangência. O deputado tocou muito bem nesse assunto, tem uma abrangência muito grande, não apenas na vida espiritual das pessoas, mas ela atua também na vida social e na vida emocional das pessoas. Estamos tendo, neste Brasil, um índice muito alto de problemas emocionais, de depressões, com consequências trágicas para as pessoas. Naturalmente que isso não pode nem deve ser divulgado, mas não deixa de ser uma realidade para o nosso país. E a igreja trabalha com isso também. Ela trabalha visando a vida emocional. Então, nós agradecemos a Deus pela existência da IADEME, porque aqui no Pará foi a porta que Deus abriu para alcançar, para divulgar, para expandir o Evangelho em todo o Brasil. É marcante este dia, não apenas para a IADEME, como objetivo principal desta homenagem, mas para toda a igreja evangélica no Brasil. E é claro que a igreja evangélica extrapolou as fronteiras da nossa nação. O Brasil tem exportado, tem enviado missionários para o mundo inteiro, os lugares mais impensáveis, as metrópoles, mas também as vilas, as ilhas, lugares que estão sofrendo com causas naturais, terremotos e coisas assim, mas que a igreja mantém missionários lá, e missionários que não querem voltar para o conforto dos seus lares, porque amam a mensagem do Evangelho. Como disse o apóstolo Paulo, não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E quando a Bíblia fala de salvação, ela fala no sentido pleno dessa palavra. Salvação eterna, mas salvação também, né, é terrena. Salvação dos dilemas, problemas pessoais, familiares. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então não há para Deus separação, nem judeu, nem gentio, nem grego, enfim. Brasileiros e africanos estão na mira de Deus para serem abençoados pelo poder do Evangelho. Portanto, eu parabenizo a IADEME pelos 25 anos, pastor Tuquival, porque este foi um desafio que Deus colocou na mão dos senhores pastores da IADEME, e que a gente percebe esta expansão em apenas 25 anos de existência. Ter 1.300 igrejas, 1.350 igrejas, é algo, digamos, fora do normal, fora do comum, fora da curva, como se diz. Não é a praxe. Então a gente vê a mão de Deus sobre a IADEME, e a gente parabeniza a IADEME por esta
atitude de expandir, não uma igreja, digamos, mas o Evangelho Salvador. Estabelecer uma igreja que abriga, que cura espiritual, física e emocionalmente as pessoas. Quero parabenizar, deputado, o senhor e todos os seus colegas aqui desta Câmara por esta abertura de podermos agradecer a Deus aqui por esta bênção que Deus deu para o estado do Pará, a IADM, Igreja Assembleia de Deus de Missões. Parabenizo o senhor e agradeço a Deus pela sua vida e, naturalmente, que o senhor vai entrar agora na nossa lista de oração, de intercessão, pedindo a Deus que o senhor seja muito mais abençoado do que realmente é e que Deus te abra outras portas aí para, quem sabe, cargos mais abrangentes, mais nacionais, quem sabe. Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Parabéns, IADM. Glória a Deus sobre tudo. Vamos ouvir o próximo pronunciamento do pastor Eduardo Arrar de Souza, vice-presidente da IADM. Bom dia a todos, com a paz do Senhor Jesus. Quero cumprimentar a mesa aqui composta, presidida pelo nosso deputado Rony Silva, e em nome dele saudar o presidente da casa, deputado Chicão, todos os colaboradores da casa, e quero agradecer a Deus pela vida do deputado Rony, que já está indo para o 2º ano, que entrou nas nossas vidas também, digo, igreja instituída, e quero, em nome dele, também saudar todos os trabalhadores e o presidente dessa casa, que com muito carinho aceitou o pedido do nosso deputado para esta sessão solene especial aos 25 anos da nossa igreja aqui no estado do Pará, Assembleia de Deus de Missões. Saudar o nosso presidente do nosso ministério, pastor Tugival Gomes Farias, e em nome dele saudar toda a mesa composta, presente aqui, e a todos os nossos pastores da diretoria e da mesa. Saudar a todos em nome do Senhor Jesus. Agradecer a Deus pelo maestro Garcia e o sexteto, que na verdade está o quinteto, né? Não é o sexteto, pelo apoio. Quero ler um texto da palavra de Deus, neste momento, que nós encontramos no Salmos de número 126. E quero deixar esses versículos ao nosso presidente, pastor Tugival, pastor Maurício, que hoje presentes são os fundadores, pioneiro dessa história, tão recente, mas uma história gigante já nesses 25 anos. Naquele dia que tudo começou, estava lá pastor Tugival Farias, pastor Raidelso Farias, também é pioneiro, está compondo essa mesa hoje, Raquel Farias e missionária Cláudia Farias, assim como o pastor Maurício e pastor Joanes e família também. Então, eu quero deixar esse texto a estes pioneiros, nesse momento que para nós é um marco, deputado Rony. Você entra na história desta igreja e os anos adiante contarão desta primeira sessão solene, oficial do Estado sobre nossa história. Quando no gabinete do nosso presidente, o senhor falou a respeito dessa sessão e que tinha alegria em realizá-la, nós recebemos com muita alegria, porque a partir daquele momento, até tratei com o nosso presidente, o Estado reconhece
de fato e de direito, a Igreja Assembleia de Deus de Missões no estado do Pará. Porque esta sessão ela foi aprovada por 41 deputados desta Casa de Lei. E estes 41 deputados, eles representam os 144 municípios deste estado. E a Vossa Excelência teve a atitude, a coragem de apresentar nesta casa este pedido. E foi aprovado. Então, eu quero, nesse momento, pedir a todos uma moção de salva de palmas ao nosso deputado por essa atitude em nosso favor. Dizer que esse momento é um momento histórico para a nossa igreja, é um marco em que vai ficar por todos os tempos. E o que mais alegra o meu coração é a oportunidade que nós estamos tendo de homenagear os seus fundadores em vida. Porque há muitos que são homenageados já depois que se foram. Mas imagina esse momento dessa homenagem voltando a 112 anos atrás, com Daniel Berg e Gunnar Wing presentes em uma sessão como essa. Então, é histórico isso aqui para as nossas vidas. Guardem isso no coração, que daqui a mais 50 anos, você participou desta primeira sessão solene oficial aos 25 anos da nossa igreja. Então, deputado, gratidão a Deus pela sua vida, pela sua família. Então, esse texto fala no Salmo 126. E o pastor Tugval se encaixa muito bem nisso, que ele sabe que a história não foi fácil. Nós, como famílias, acompanhamos de perto, e eu quero aqui destacar a coragem, a ousadia do pastor Tugval e família, que por muitas vezes perguntaram: é esse aí? Será se é esse mesmo? Será se vem alguma coisa daí? Mas nós entendemos o mundo espiritual e sabemos que Deus é especialista em confundir estas coisas. Ele faz quem não é ser. É Deus quem faz isso. E faz quem é deixar de ser. Deus resolveu, no ano de 1998, dizer: é tu para esse projeto. Ainda que muitos não acreditaram, mas ele precisava acreditar no sonho. Ele precisava acreditar no projeto. Porque de milhões que saíram do Egito, quem teve que acreditar no projeto foi Moisés. Os outros seguiram o projeto. Então, o pastor Tugval não desistiu, são 25 anos, tem muita história para frente. Ele continua com a mesma força de Caleb, que quando conquistou a terra, Caleb disse: eu estou com 85 anos. Significa dizer que ele recebeu a promessa aos 45. A promessa de que ia avançar, atravessar o deserto e chegar na terra prometida. O pastor Tugval fazem hoje 25 anos, neste mês, 20 de março, melhor, em que recebeu uma promessa: conduz o povo. É um projeto que eu tenho para o estado do Pará. E está aqui o pastor Tugval, e eu vejo, observo com a mesma força, pastor Tugval. Com a mesma vontade. Vejo o pastor Tugval não para no estado do Pará. Eu vim até conversando com o pastor Eliezer, que veio comigo, e dizendo: rapaz, tanto o senhor, pastor Eliezer, quanto o pastor Tugval não rodam muito. Os veículos que servem vocês têm que ser trocados obrigatoriamente uma vez no ano, porque roda demais. São veículos novos, mas muito rodados. O pastor Tugval, para sair daqui para Brasília, parece que é como quem vai daqui para Ananindeua. Eu fico assustado. Eu digo para minha esposa:
Cadê o pastor Tuquival? Está em Brasília. Jesus. Cadê o pastor Tuquival? Está em Redenção. Cadê o pastor Tuquival? Está em Paragominas. Cadê o pastor Tuquival? E eu fico, Jesus, dá força, porque ele tem a minha idade. Eu já entreguei a bota. Eu já estou recalchutado. Mas eu comento a respeito disso e o ministério, a mesa diretora, observa isso. Nenhum de nós conseguimos acompanhar o ritmo do pastor Tuquival Farias. Então, isso é coisa de Deus. E não adianta tentar acompanhar, que não vai dar certo. Porque é como Deus deu a Moisés, deu ao pastor Tuquival. Então, esse é o entendimento que temos. E gratidão, pastor Tuquival, pastor Raidelso, que é semente dessa luta, dessa batalha, toda a sua casa, toda a sua família. Então, queridos, quero também, presidente, aqui, meu deputado, pedir uma moção de palmas ao nosso presidente por toda essa dedicação. Sei que ele nem gosta disso, conheço ele, mas é por isso que Deus o escolheu. Então, quero deixar aqui, o deputado Rony disse que eu podia falar até 1 hora, então... Fique à vontade, a festa de vocês. Salmo 126 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como os quem sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas tem feito por eles o Senhor. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Pastor Tuquival, pastor Maurício, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo consigo seus feixes. Deus te abençoe. Eu estou emocionado porque eu estou fazendo parte dessa história. E como eu disse, eu já passei de 55. Há muitos pastores bem novos aqui na plenária. E são vocês que darão continuidade. Obreiros, não desistam. Os que estão chegando, os mais novos, que estão se formando, não desistam. Aqui é um marco histórico da nossa história. Não parem, siga o exemplo do nosso presidente. Há muita coisa que Deus fará por nós, ainda. Quem acreditar, comerá o melhor da terra. Porque é promessa e Deus não falha com as suas promessas. A igreja, tudo isso que já foi falado pelo deputado, pelo pastor João Antônio, que eu saúdo aqui. O Estado é limitado, ele consegue entrar só até chegar até a porta da casa das pessoas. O Estado não tem poder de entrar na residência. Quem entra na sala, quem entra na cozinha somos nós. O Evangelho tem esse poder. E quando o Evangelho entra no lar, ele entra fazendo a diferença. Reconstruindo famílias, salvando filhos, curando enfermos. Isso é a igreja, somos nós. O Estado, ele faz saneamento básico, saúde, educação, moradia, segurança pública, iluminação das ruas, mas ele não consegue entrar no lar e dizer: Jesus te salva, Jesus te ama. E foi para isso que essa igreja foi fundada por Deus. Então,
São 25 anos de história. E eu louvo a Deus. Parabéns, deputado Rony, toda a sua equipe. Parabéns a todos nós da mesa diretora. E eu agradeço a Deus. Eu estou emocionado e feliz. Muito obrigado, em nome de Jesus. Gratidão. Depois das palavras emocionantes do pastor Eduardo Arraes, queria que todos recebessem com uma salva de palmas, com muita alegria, ele que é o presidente da igreja, pastor Tuquival Gomes Farias. Meus queridos irmãos e amigos a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Queremos primeiramente agradecer a Deus por estar aqui nesta casa. Agradecer ao nosso deputado estadual, Rony, companheiro, amigo, tá? A qual nós nos conhecemos já desde o primeiro mandato ali do Rony como prefeito na cidade de Benevides, e o ministério caminhando essa igreja em passos largos, e Deus nos deu a oportunidade de nós nos encontrarmos novamente. Sou grato a Deus pela vida do deputado Rony, a sua família, esse mandato a qual Deus deu a ele e a qual juntamente compartilha neste momento com a Igreja Assembleia de Deus de Missões. A nossa mesa diretora, nossos vice-presidentes, todos os companheiros, pastor João, pastor Erisvaldo. Fique de pé, pastor Erisvaldo. Faço questão de citar o pastor Erisvaldo. Hoje está conosco, é pastor presidente em Nova Olinda do Tocantins, da Igreja Assembleia de Deus ali, mas também faz parte dessa história, está conosco aqui, veio participar, porque ele foi o pastor que, quando nós começamos o ministério, nós tínhamos uma caravana, o ônibus quebrou, na cidade que ele era pastor, e ali ele cuidou da igreja 2 dias. Uma caravana quebrada naquele estado do Tocantins, e ele cuidou daqueles pastores ali, que era a média de uns 30 e poucos pastores, pastor Maurício, no tempo. E Deus abençoe, pastor, muito feliz, tá? Pastor João, representando aí a sua fala, a nossa convenção, e trazendo um abraço da nossa convenção também, como a Debig, da qual, pela misericórdia de Deus, sou o 2º vice-presidente dessa convenção, e juntamente representando a este ministério. Pastor Eliezer, que é sem palavra, pastor Eliezer, né? Essa caminhada não é fácil pelo trabalho que o pastor Eliezer também começou numa sala pequena, começamos junto ali, e hoje vê o trabalho que Deus tem feito na cidade de Paragominas. É um grande companheiro, guerreiro de muitos anos, com a missionária Marcelma, e juntamente aqui agradecer pela minha esposa, a missionária Cláudia, que não pôde estar aqui, que nós estamos hoje na abertura da nossa convenção, e ela está com a responsabilidade ali de cuidar da organização de todas as mulheres que estão chegando, de todos os municípios do nosso estado e demais estados. Hoje vamos receber para mais de 10 estados brasileiros na nossa convenção, que será início às 19 horas hoje, ali no centro de convenção da Comiadepa. Então, toda a mesa, ao meu filho, pastor Raidelso, que faz parte também dessa história, ao meu neto, Tugival Neto, que está aqui, e toda a minha família, né, agradecendo a toda a minha família, a qual faz parte, e estamos aqui agradecendo a Deus por este momento. E não posso deixar, amados irmãos, de agradecer a Deus, porque é Ele que tem feito isso, é o Senhor. Apenas nós
somos um instrumento, é como está aqui, um instrumento. Se não tiver o tocador, não sai som nenhum, né? Então, a nossa vida, o nosso maior tocador é Jesus. Que ele falou, sem mim, nada podeis fazer. Isso eu tenho certeza absoluta. Então, somos gratos a Deus por esses 25 anos, ao chegando aqui com nossos companheiros, alguns partiram já, em memórias, muitos. E hoje a igreja chega a completar 25 anos. 25 anos, ao começar um trabalho numa sala 4x4, era uma loucura para chegar hoje e dizer que o que Deus ia fazer, como o trabalho Deus tem realizado em todo o nosso estado e o demais estado onde a igreja mantém missionários. Tá? E assim a mão do Senhor tem nos alcançado. A graça de Deus tem estado sobre nossas vidas. E é por isso que nós chegamos aqui. Agradecer a Deus por todos os pastores que coordenam regionais aqui. Falar nisso, está o pastor Miquel ali atrás da Ilha do Marajó. Mais para cá para frente, pastor Miquel. Estão vendo ali, pastor Denilson mais para frente. Nossos líderes da região do estado do Pará, onde muitos não estão aqui porque estão chegando nas caravanas. Hoje, deputado Rony. Mas à noite vamos estar ali, esses 2, 3 dias aí, agradecendo a Deus e agradecendo com esse reconhecimento a esta casa, ao senhor presidente da casa, ao excelentíssimo deputado e toda a sua equipe, a equipe dessa casa, todos que trabalham aqui. Que o Senhor possa cada dia iluminar a vida de todos os deputados, de todos os trabalhadores, porque aqui nós sabemos que é aqui que sai as leis para todo o nosso estado, para coordenar, para juntamente governar o nosso estado com o governador do estado do Pará. Então aqui são as leis, né? E louvamos a Deus por esta casa tomar esta posição através do nosso deputado estadual Rony, tá? Rony Silva. Então Deus abençoe. Eu quero trazer para vocês uma palavra, irmão, e se a gente for contar a história aqui, a gente vai passar muito tempo, né? Mas eu quero trazer uma palavra, não posso deixar de falar essa palavra, foi aonde a igreja começou, foi fundada dentro dessa palavra, tá? Que ao tempo, ao passar de começar um trabalho em uma sala e receber uma promessa de Deus, que seria uma igreja não média, mas uma igreja grande. Foi a promessa de Deus. Uma igreja que iria se destacar nos trabalhos que ela fizesse. A Igreja Assembleia de Deus de Missões. E hoje, 25 anos depois, estamos vendo o que está acontecendo e o que tem acontecido nos municípios desse estado. Não só nas cidades do município, mas lá nas vilas, nas aldeias indígenas, aonde a pessoa está no ribeirinho, em todo lugar, nas ilhas, aonde a igreja ela tem avançado através da pregação deste evangelho, como disse o pastor João agora, porque ele é poder de Deus. E isso nós acreditamos nessa palavra. E por isso que essa igreja ela tem cada dia avançado. Por quê? Porque esta palavra, quando ela entra na vida das pessoas, ela faz algo, e sempre o que lhe apraz, diz a Bíblia. E ela entra e faz aquilo que lhe apraz. E por isso, a igreja cresceu, foi implantada dentro desses versículos aqui, tá? Que se encontra em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 28, e os versículos de número 18 e 19, e o 20, diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as criaturas, todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa promessa, deputado Rony, foi a promessa que essa igreja nasceu, que essa igreja foi implantada, que essa igreja, depois de 25 anos, com todas as tempestades, com todas as coisas que pudessem se levantar, como se levantou, mas 25 anos, estamos aqui agradecendo a Deus. 25 anos exaltando ao nome do Senhor. 25 anos, estamos aqui, deputado Rony, agradecendo a Deus, agradecendo a esta casa, agradecendo juntamente a esse mandato de deputado estadual que você tem posto também à disposição da igreja. E dizer para o senhor, deputado, a igreja está aqui, nossa diretoria, a nossa igreja, dizer, conte conosco. A igreja está ali dizendo, estamos abraçados, mesmo, estamos juntos. Tá? É uma igreja que caminha, é uma igreja que cresce, e uma igreja que gosta de caminhar com seus parceiros. É uma igreja a qual Deus tem feito coisas grandes, coisas maravilhosas, a qual tem alcançado, e sempre vai crescer. A igreja sempre será crescente, ninguém poderá deter a igreja, irmão, porque a igreja não é de homem, se fosse de homem já tinha acabado, não é de nenhuma organização terrena, mas essa igreja ela foi constituída, ela foi feita na cruz do Calvário, aonde o Senhor morreu ali por cada um de nós, por cada uma das pessoas que estão nos ouvindo em qualquer lugar. Jesus morreu por você, Ele derramou o seu sangue por cada um de nós. Não importa quem seja a pessoa, Ele não faz acepção de ninguém, Jesus não faz. Então por isso Ele morreu por todos, por isso que a igreja, hoje 25 anos, estamos aqui nessa casa agradecendo a Deus, agradecendo e orando por esse estado, para que cada dia o Senhor abençoe o nosso estado do Pará, e cada dia Deus abençoe nossos governantes, que cada dia Deus direcione aos homens que são responsáveis para cuidar dessa grande população paraense. Então, deputado Rony, meu muito obrigado a você, nossos agradecimentos em nome da IADEME, em nome da nossa convenção como a DEBG, e em nome também de toda a Assembleia de Deus do Brasil, eu posso falar aqui. Muito obrigado pelo grande reconhecimento a qual o senhor tem também encaminhado essa grande proposta dessa casa, e sendo aprovada assim, hoje se faz presente essa sessão neste momento. Que Jesus abençoe, que o Senhor guarde e que o Senhor proteja a cada um de vocês. Muito obrigado e que o Senhor continue nos abençoando. Uma salva de palmas, senhor pastor Tuquival, presidente da igreja. Aproveitar que você está de pé, vamos receber também com muita alegria o deputado Rony Silva, com a palavra. Podem sentar. Cumprimento mais uma vez ao pastor Tuquival, pastor Eduardo, pastor João Antônio. Cumprimento a presença de cada uma das senhoras e dos senhores, aos servidores dessa casa, aos servidores do nosso gabinete, as pessoas que nesse momento também nos acompanham através dos canais de comunicação dessa casa, pela TV e pela Rádio Alepa, acompanham esse momento de bênçãos, com toda certeza. O meu muito bom dia a todas e a todos. Quero, em breves palavras, aqui cumprir também os meus agradecimentos à igreja. Eu tive a oportunidade, a honra de conhecer o pastor Tuquival quando eu era prefeito lá da minha cidade, lá em Benevides,
Nós tínhamos um projeto que a igreja levou até a nossa presença através do pastor, que era da implantação do centro, né, de convenções, centro de missões da igreja lá naquele município. Mas olhem como e observem como Deus sempre tem um direcionamento e Ele tem um caminho, sabe? Eu acredito e creio muito em tudo isso. Ele tinha alguma coisa a colocar na minha vida e na vida do pastor Tugival naquele momento, pastor João Antônio. Infelizmente, Deus disse que não era o momento certo, não era o momento correto para que aquilo acontecesse. E colocou pessoas erradas no meio e não fez, e fez com que não acontecesse, né, pelo bem da igreja. E eu quero aqui agradecer ao meu amigo Júnior, que é sobrinho do pastor, ao qual nós temos uma amizade longa de tantas datas. E mais uma vez Deus quis, pastor, que, pastor Eduardo, os nossos caminhos agora se cruzassem de uma maneira definitiva, que a gente pudesse, de fato, ajudar. Eu sou muito temente a Deus e sempre pedi em minhas orações e peço que os meus cargos públicos, ou não, mas que a minha vida sempre fosse direcionada a fazer o bem pelas pessoas, independentemente de qualquer coisa. Então, eu acho que por onde eu passei, por onde eu passar, eu sempre terei essa condição de buscar zelar, de fazer o bem à sociedade. E não seria diferente na parceria com a igreja, não será diferente na minha posição hoje como representante, um dos representantes da sociedade paraense. Então eu quero, nesse momento, pastor Tugival, renovar os meus votos de compromisso. O nosso mandato está à disposição da igreja. A igreja também teve um papel fundamental para que eu hoje estivesse representando a sociedade, né, como um dos 41 deputados dessa casa. E eu quero dizer à igreja que o nosso mandato continuará firme na defesa dos propósitos da igreja, na defesa dos seus interesses e hoje, como aqui estamos fazendo, no reconhecimento do trabalho fundamental que a igreja realiza, volto a repetir, não só no papel de evangelização, mas também fundamentalmente no papel perante a sociedade de cuidar, de zelar das pessoas, de fazer o seu papel como terceiro setor, de contribuir com a sociedade, principalmente ali na ausência do poder público. Imaginem vocês, e eu acho que foi muito feliz o pastor João em sua fala, a gente hoje vê tantas guerras, pastor Eduardo, a gente vê hoje tanto crime, a cidade do Rio de Janeiro, a cidade da Bahia, nesse momento, né, são 2 estados da federação que passam por momentos tão difíceis, sabe? E eu acho que, é claro, como falou o pastor Eduardo, a presença do Estado é fundamental. Hoje, agradeço pela vida do nosso governador Helder, que tem desenvolvido um papel fundamental, falando em segurança pública. Hoje, as usinas da paz representam, né, uma transformação social gigantesca, garantindo direitos, garantindo cidadania para as pessoas. Mas volto a repetir, a presença física, a presença espiritual. Eu acho que foi o pastor Eduardo que falou, emocionadamente, da presença da igreja dentro das casas, dentro das famílias. De fato, pastor, ali, ou se faz presente a igreja, ou vai se fazer presente o crime, o caminho errado. E a nossa homenagem, ela não é mais do que justa, para que essas 1.350 igrejas se multipliquem cada vez mais. O nosso papel aqui é fundamental nesse reconhecimento. O Estado tem que conhecer o papel que vocês exercem. O Estado
E a sociedade paraense hoje que nos assiste reconhece, sabe do papel de todos vocês que ajudaram, não só os pastores missionários, mas todos membros da igreja. Cada um de vocês, do papel fundamental. Seja aquele que acolhe a pessoa lá na porta da igreja, seja aquele grupo de senhoras que vai lá na visita nas casas, pessoalmente, que vai fazer, muitas das vezes não tem o que levar, mas vai levar uma palavra amiga, para salvar aquela pessoa que emocionalmente está abalada, está pensando no suicídio, daquele jovem que está ali do lado do criminoso, da casa dele, que está pensando em levar ele para o caminho do crime. E a igreja está lá presente. Então, que Deus possa continuar abençoando, pastor Tugval, a todos vocês. A sua emoção, pastor Eduardo, ela também é a minha. Porque hoje, volto a repetir, pastor Tugval, acho que as nossas vidas, determinadas por Deus, têm que se cruzar e andar juntas. E a emoção, ela é minha, pastor Eduardo, por também poder dividir esse momento com todos vocês e fazer essa história, fazer com que todos possam reconhecer o trabalho que a igreja faz. É uma simples e singela homenagem, mas é do fundo do coração. E renovo, mais uma vez, que o nosso mandato, Júnior, está à disposição da igreja. O que a gente puder fazer para alcançar ainda mais pessoas, o que a gente puder fazer para ajudar ainda mais pessoas e contribuir com a sociedade. Eu acho que esse é o nosso papel. Cada um de nós somos peça de uma grande engrenagem que tem que funcionar unida, que tem que funcionar junto. Imaginem cada um de nós fazendo o seu pouquinho, o muito. O quanto que o pastor Tugval já fez de pouquinho em pouquinho para construir essa hoje linda e maravilhosa história. Mas o quanto que ainda falta para construir ainda mais, para elevar ainda mais, para levar a evangelização, para salvar vidas. Então, pastor Tugval, obrigado por tudo que, pastor Eduardo, você tem feito, pelas palavras amigas de momentos mais difíceis. Eu só peço à igreja que ore por nós, pelo nosso mandato, para que Deus possa nos abrir portas, para que possa nos dar direcionamento, nos dar caminhos, para que a gente possa fazer o bem. Esse é o meu papel aqui nessa casa, junto com os meus colegas deputados, fazer o bem às pessoas, poder contribuir. Eu não sei quanto tempo Deus vai me manter aqui. Eu não sei qual o propósito dele, se ele tem outras coisas a mais ou não. É ele quem vai dizer. Mas enquanto eu estiver aqui, a igreja sabe que tem um defensor. Eu falei isso perante todo o povo da igreja na última convenção, antes de eleições, e disse que defenderia e carregaria a bandeira da igreja dentro dessa casa. É que hoje estamos fazendo com que a sociedade possa reconhecer o trabalho que todos vocês exercem perante a sociedade. Então, os meus agradecimentos do fundo do coração, a minha solidariedade e a minha alegria de poder fazer parte de toda essa história. Que Deus nos abençoe. Neste momento, enquanto nos preparamos para as homenagens, nós vamos ouvir uma apresentação musical do quinteto da igreja, aqui sob a regência do maestro André Garcia.
Assembleia de Deus, que começou em 1911, traz toda essa história linda e muita gente pregando e anunciando boas novas de salvação. A Assembleia Legislativa do Estado do Pará, por meio desta sessão solene, presta justo reconhecimento à igreja e pastores que muito contribuíram com seu trabalho e tem a honra de, neste momento, entregar diplomas alusivos aos 25 anos da Assembleia de Deus Missões. Para dar início a este ato, solicitamos ao deputado Rony Silva para se posicionar em frente à mesa. Convidamos para receber a sua homenagem a Igreja Assembleia de Deus de Missões pelos seus 25 anos, e aqui vai receber a sua homenagem em nome de toda a igreja, lógico, o seu presidente, pastor Tuquival Gomes Farias. Também convidamos para receber a homenagem da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, o pastor Eduardo Arrar de Souza, vice-presidente da IADM. Convidamos para receber a sua homenagem o pastor Orcival Pereira Xavier, ele que é presidente da convenção, mas estará sendo representado aqui pelo pastor João Antônio de Miranda. Também convidamos ele que é hoje o presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, pastor José Wellington Costa Júnior, e aqui vai ser representado pelo pastor Tuquival Gomes Farias. Pega da mão dele. Eu gostaria agora de convidar todos os presentes para que fiquem de pé, por gentileza,
porque vai receber das mãos do deputado aqui da Assembleia Legislativa o diploma, o pastor Tuquival Gomes Farias, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Missão no estado do Pará. Uma salva de palmas ao pastor Tuquival Farias. Encerradas as homenagens, deputado, peço para que todos tomem seus respectivos assentos novamente. Com a palavra, neste momento, para as considerações finais, deputado Rony Silva. Mais uma vez, os nossos agradecimentos pela presença de todos. Quero, mais uma vez, agradecer ao pastor Tuquival, agradecer ao pastor Eduardo, pastor João Antônio, pastor Maurício, pastor Juvenal, ao pastor Raimundo, ao pastor Raidelso e também ao pastor Eliezer, que nos ajudaram a conduzir os trabalhos dessa mesa. Mais uma vez, os agradecimentos aos servidores dessa casa por nos proporcionar esse momento, porque se não fossem também os servidores, essa sessão não aconteceria. O meu gabinete, que se faz presente, obrigado, meninas e meninos. Eu falo meninas e meninos que são jovens, né, pastor? Obrigado por nos auxiliarem em fazer com que esse momento pudesse acontecer. O papel deles foi fundamental para que essa homenagem pudesse ser justa e toda organizada. Então, os meus cumprimentos a todos que nos assistem. Mais uma vez, ao meu amigo Júnior, obrigado. Pastora Regina, muito obrigado. Em seu nome da missionária Cláudia, poder abraçar a todas as senhoras, né, todas as mulheres que compõem essa tão amada igreja. Mais uma vez, agradecer aos homens, aos pastores, em nome do pastor Tuquival. Só alegria e felicidade em poder viver esse momento. 25 anos não são 25 dias, não são 25 semanas, não são 25 minutos. São uma história muito linda, construída com muito suor. Eu tenho certeza disso. Quando o pastor Eduardo falou aqui sobre as idas e vindas do pastor Tuquival, remonta também a mim, pastor, porque essa vida pública também não é fácil. São muitas viagens, é de carro, é de avião, é de barco, é a pé, e é o exemplo do que faz o pastor Tuquival para poder liderar essa igreja. Então, a nossa, mais uma vez, justa homenagem. E, claro, agradecimentos a todos que nos assistiram através dos canais de comunicação. Esse momento está eternizado, esse momento está registrado nos anais desta casa, certo? Para que a igreja também possa buscar isso futuramente, para que possa compor e fazer parte da história. A gente hoje tem a abertura da convenção estadual da igreja, são 3 dias de muita oração, de muita festa, e eu acho que deu tudo certo para que a gente pudesse também hoje, né, estar aqui fazendo essa tão justa homenagem. Então, para encerrar, os meus agradecimentos, os meus pedidos de que Deus possa continuar abençoando o trabalho de cada homem, de cada mulher de Deus que compõe essa tão amada igreja. Saudações, que Deus possa nos abençoar e que a convenção possa ser de muita glória, de muita honra ao nome, em defesa do nome do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, obrigado pela atenção e devolvo a palavra ao nosso cerimonial. Vamos estar de pé, por gentileza.
Vamos cantar o hino do Estado do Pará e logo após o hino, a foto oficial com o deputado e todos os homenageados. Tá? O hino do Pará. Convidamos o deputado e todos os homenageados com as suas respectivas homenagens aqui à frente para a foto oficial.